Queria que você, obviamente, falasse do jogo, o empate por 2-2, e é inegável que o seu time vem jogando muito bem, né? O Fluminense está mostrando muita qualidade. E você vai contar já, a partir da próxima semana, com alguns reforços que já chegaram, o Marrone, outros jogadores podem chegar. É insanidade pensar que pelo futebol que o Fluminense vem praticando, que dá para sonhar essa temporada ainda na briga pelo título brasileiro? Obrigado. Bom, em relação ao jogo, eu acho que a equipe começou a partida jogando muito bem, e no momento que o São Paulo ficou mais vulnerável, a gente poderia ter acelerado muito mais o jogo e a gente deixou o São Paulo crescer e cedemos a virada no primeiro tempo. Duas bolas que estavam no nosso pé, a origem do escanteio foi uma bola que estava no nosso pé, eles erraram a cobrança do escanteio, voltou e a gente deu uma vacilada na área, tomamos um gol de uma jogada que a gente treinou muito para não tomar. No segundo gol também, uma bola que estava no nosso pé, que é uma jogada que a gente não erra. A gente fala o negócio de fazer bola longa, tentando fazer uma bola longa na inversão sem necessidade, era o passe e foi um lance meio casual, que o Luciano estava passando no meio do caminho, foi tentar dominar, a bola bateu no pé dele e acabou virando um passe que originou o segundo gol do São Paulo. No segundo tempo a equipe foi do primeiro ao último instante bastante agressiva e, na minha opinião, por tudo que aconteceu no jogo, mereceu ganhar o jogo, porque tentou buscar a vitória do começo ao final do jogo. Diniz, você colocou ali no segundo tempo já de cara o Felipe Melo, né, que tem um bom passe, uma boa saída de bola, e também você colocou na segunda etapa também o Nonato. Os jogadores deram mais segurança para o time do Fluminense na segunda etapa, porque no segundo tempo o Fluminense teve muita chance de sair vitorioso do jogo aqui no Morumbi. Em relação à sua pergunta, toda a chance do Fluminense ser campeão, o time tem que pensar no próximo jogo. O campeonato não gosta de ficar fazendo projeções de longo prazo. O Fluminense é um time, todo time grande para mim, e mesmo se não tiver um time grande, eu sempre entrei nos campeonatos pensando, no mínimo sonhando e pensando em ganhar o campeonato. Eu acho que as equipes que têm o tamanho do Fluminense, do São Paulo, todas elas devem entrar, mesmo que não tenham investimento como outras equipes têm, a gente tem que sonhar com isso, a gente trabalha para isso. Obviamente que tem vários concorrentes, times que têm muito mais investimento, mas o Fluminense sonha, claramente trabalha para conseguir as melhores coisas possíveis dentro do campeonato. Em relação à sua pergunta, por favor. Em relação à entrada do Felipe Melo, logo no segundo tempo, e o Nonato também, os dois jogadores deram mais segurança para o Fluminense no segundo tempo, que teve até possibilidades de diversas vezes de fazer o gol. A questão não é só de dar proteção. O Felipe Melo é um jogador assim, aqui do futebol brasileiro, da primeiríssima prateleira. Ele está na prateleira que pouquíssimos jogadores, é um jogador de nível extremamente alto, que a gente está cuidando dele para saber colocar, para saber descansar. Ele vem de uma cirurgia um pouco complicada no joelho e a gente tem que saber conduzir o Felipe Melo. Mas ele é um jogador que ele melhora qualquer time que ele jogasse, ele melhora, como ele melhorou o Palmeiras tantas vezes. Então a tendência quando o Felipe Melo entra, independente da posição, é do time ganhar um novo frescor. E ele, para jogar naquela posição, com a qualidade técnica que ele tem, que às vezes as pessoas não conseguem reconhecer tanto, o time vai ter um ganho de saída como teve, por a postura, a experiência e a maneira como ele agrega para que os outros jogadores que estão do lado sintam-se mais confiantes de fato. O Nonato também entrou muito bem. Na outra partida, o Martinelli tinha entrado muito bem, então a gente tem um grupo bastante homogêneo nesse sentido, muito equilibrado. Jogadores que, alguns que nem entraram, que foram relacionados, que estão na mesma condição de nível técnico e tático que aqueles que estão jogando. Então, o Fluminense tem um time que eu gosto muito. Diniz, tudo bem? Boa noite. Você volta pela primeira vez ao Morumbi depois que você deixou o São Paulo, né? A gente viu na sua entrada, você esfrega a mão no chão e tudo mais. Tenho certeza que foi um lugar muito especial para você. Você guarda boas recordações. Fala um pouquinho desse reencontro seu com a torcida do São Paulo, tudo que você viveu aqui, agora essa nova fase aí. E com relação ao São Paulo, a primeira coisa que eu tenho é gratidão pelos momentos que eu vivi aqui. A gente conseguiu fazer um trabalho espetacular. Às vezes, por aquele momento que a gente distanciou um pouco do Campeonato Brasileiro, mas que era uma vantagem que chegou em determinado momento a ser 7 pontos, mas na realidade tinha jogos a mais, então não era uma realidade muito grande aquela vantagem naquele momento. E como a gente estava jogando naquele momento também, provavelmente o melhor futebol, competitivamente, esteticamente do Brasil, a gente colocou um doce muito gostoso na boca do torcedor, que infelizmente teve uma interrupção dos trabalhos, teve uma mudança de gestão. Eu sou muito grato aqui à maneira como o Raí, o Pássaro e o Leco
me ajudaram, porque assim, a gente teve momentos ruins aqui do São Paulo, de eliminação do Mirassol, e a gente soube se fechar todo momento de descida, a gente soube ficar mais unido. Então foi um trabalho que eu tive muita ajuda no São Paulo, de muita gente. Então sou agradecido à instituição, essas pessoas que me ajudaram, todos os setores do clube. E acho que os frutos maiores foram os jogadores que a gente conseguiu lançar, não contratando ninguém em 1 ano e 6 meses. Depois que eu saí, não sei quantas contratações, acho que quase 20, mais de 20 ou perto disso. A gente conseguiu lançar muitos jogadores, recuperar outros, descobrir uma nova posição para um ou outro, como no caso foi o Léo Pelé, que era um jogador que tinha um questionamento, hoje é um jogador que veste a camisa do São Paulo e tem a grandeza do São Paulo, e eu fico muito feliz por isso. E nessa mudança de gestão, infelizmente, entrou uma gestão que praticamente era o contrário daquela, que é uma oposição mesmo, assim, durante toda a campanha, fui batendo naqueles que estavam aqui, e era uma proposta de reformular. E quando mudou, o meu aproveitamento, que era excepcional, com outra gestão, passou a ser em torno de 10%. Depois que mudou a gestão, em 7 jogos, a gente empatou 2 e perdeu o resto. Então, porque ocorreu de fato, e não culpa a gestão que entrou, mas existiu naquele momento uma desarmonia muito grande. Depois fizeram as mudanças que tinham que fazer, mas quando entraram, o ar que existia harmônico, ele deixou de existir porque ia tirar pessoas importantes do processo, que na minha opinião naquele momento era para ter deixado na sequência, pensando no bem maior, que era o São Paulo. Não precisava tirar nada, a manter, porque aquela gestão era a gestão do Leco, então merecia, porque tinha uma harmonia, não era um trabalho só do treinador e dos jogadores. Era um trabalho de muita gente. E quando mudou, essa desarmonia aconteceu, e na minha opinião, foi um dos pontos, não foi só isso, obviamente, mas foi um dos pontos aí nevrálgicos para a gente ter aquela queda de rendimento. Mas, com tudo isso, eu sou extremamente grato ao São Paulo. Da maneira que eu cheguei no São Paulo e depois da maneira que eu saí, tudo que a gente viveu aqui, o número de jogadores que a gente conseguiu potencializar, as vendas que depois no futuro acabaram acontecendo, do Brenner, que era um jogador que estava fora do São Paulo, do Sara, que era um desacreditado, do Antony, que estava acho que 5, 6 partidas do banco, muito questionado pela torcida, e outros tantos que estão aí, a subida do Nestor, a promoção do Diego Costa. Então, assim, aquele trabalho do São Paulo foi uma pena para o São Paulo e também para o futebol brasileiro, que não tenha terminado com os títulos. Mas eu dei a palavra, se fosse falar que eu tenho em relação ao São Paulo, é gratidão. Eu queria saber de você, porque a gente já viu outros trabalhos que começaram tão bem quanto esse, começaram muito bem, começaram rendendo frutos. A gente vê o Fluminense jogando muito bem, futebol muito bonito mesmo apresentado pela sua equipe. O que tem de diferente nessa equipe do Fluminense que não existia em outros trabalhos? Porque orna tão bem Fernando Diniz, Fluminense, porque a gente deve acreditar que isso vai se manter dessa maneira? Assim, vocês não têm que acreditar ou deixar de acreditar. E eu acredito muito no trabalho. No São Paulo ficou muito perto das conquistas. No Fluminense, é claro que tem um aditivo muito forte, que eu tenho uma relação especial com o torcedor. Desde quando eu saí, o time estava com a campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro e bem na Sul-Americana. Eu tinha uma aceitação muito grande, que dividia a torcida, até aqueles que de repente não queriam que o trabalho continuasse, mas torcia muito, porque gostava do que via no campo. Era um momento do Fluminense extremamente delicado, meses de salário atrasado, 4 de carteira, 8 de imagens, uma estrutura precária, assim, dizendo que nenhum jogador praticamente queria vir no Fluminense, aqueles que se destacaram saíam no meio do campeonato, como foi o caso do Everaldo e do Luciano, o próprio Pedro, do JP, o João Pedro também. Então era um momento muito diferente de hoje. Hoje nós temos uma harmonia, nós temos um presidente que trabalha de noite para poder pagar salário em dia, para poder pagar passivo. Nós temos o Paulo Angione, que já estava na minha época, que ajuda demais, existe uma harmonia em todos os setores do clube. E, de novo, é um trabalho que eu sou ajudado por muita gente. Então, eu acredito muito no trabalho, acredito muito que as coisas podem continuar dando certo, evoluindo. E, de maneira especial, tenho que agradecer os jogadores, que, desde a minha chegada, teve um pedido também, de novo, dos jogadores para que eu fosse contratado. E o nosso trabalho é um trabalho harmônico e de muita determinação e muitas horas no campo, muitas horas vendo vídeo e todo mundo interessado em fazer do Fluminense um time que pode conquistar títulos. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Diniz, no segundo tempo, o Fluminense teve 8 chances e apenas uma bola que foi ao gol, as outras 7 para fora. O que faltou para o Fluminense acertar essa finalização
e sair hoje aqui com um resultado positivo? Faltou colocar a bola dentro do gol. É uma coisa que a gente tem jogadores que faz gol, a gente está com uma média boa de assertividade, nós temos um jogador igual o Cano, que é especialista, e a gente teve muitas chegadas, Matheus Martins. Hoje foi o dia que a bola entrou só uma vez. Acho que a gente pagou um preço, talvez, nesse jogo. Se vocês perguntar para mim, o ponto nevrálgico não foi as chances que a gente perdeu. Foi o momento do primeiro tempo que a gente podia ter acelerado, aproveitar o momento de estabilidade do São Paulo. A gente não aproveitou e o São Paulo cresceu. O torcedor já estava um pouco satisfeito, o torcedor veio junto e conseguiu voltar o São Paulo para a partida. Mas no segundo tempo a gente jogou o tempo todo muito melhor, foi muito superior. As chances que eventualmente o São Paulo parece que ia ter, as mais claras, estavam impedidas. O juiz deixava, não sei se o impedimento estava muito claro, mas deixava uma jogada de 50, 60 metros, a gente correndo para trás para poder dar o impedimento, porque eu não sei se precisasse, a jogada é muito clara. Quando a jogada é muito clara, você tem que levantar a bandeira, você está colocando o risco do jogador correr desnecessariamente para trás e sofrer uma lesão, então espera para terminar, para depois você vai lá ver aquele susto que parece que podia ter sido a chance de gol e no fundo estava impedido. Mas eu gostei bastante do comportamento da equipe no segundo tempo. O Fluminense não sofria 2 gols na mesma partida, se não me engano, desde o Atlético Goianiense, né? Você vê essa questão defensiva passando um pouco também pela ausência do Nino, né, que acabou passando mal um pouco antes da partida. Você acha que isso acabou desestabilizando um pouco o que vocês tinham pensado para a partida? Absolutamente não. A gente tem uma certa mania de achar soluções fáceis para problemas que são complexos. O Nino não jogou o segundo tempo, nós colocamos um volante no lugar do zagueiro, o time não sofreu nada e criou um monte de chance. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com a saída do Nino. Gente, muito obrigado. Encerrando então a entrevista com o Diniz.